supervisor, ele representa o primeiro nível de executivos dentro de uma companhia. Então, a partir do momento que vocês atuam com essa postura, já vislumbrando uma carreira, um crescimento profissional, os liderados de vocês já vão também assumindo essa postura de autogerenciamento do tempo deles, da forma como eles vão se comunicar. Vocês vão exalar essa transformação também na equipe de vocês. O Gestão Sem Neura não é sobre quem termina primeiro, tá? Então, eu quero que vocês fiquem muito em paz em relação a isso, e já bastam as cobranças que naturalmente a gente tem no dia a dia. Vocês não precisam acrescentar mais cobranças. Putz, eu vou entrar na mentoria no final de semana e vou falar para nós que eu não consegui concluir até o módulo XPTO. O tempo é de cada um, porque cada negócio é um negócio único. Me conta como é que foi, né, a semana, depois da nossa primeira mentoria da semana passada, como organizar a rotina insana da liderança para você conseguir colocar em prática a metodologia que você também vai aprender à medida que você for evoluindo lá nos módulos e nas aulas do curso. Eu organizei a minha agenda e foi surreal, eu consegui fazer tudo o que eu tinha programado tá fazendo no meu dia. Eu consegui fazer as minhas demandas, que é mandar e-mail, que é conferir meu e-mail, que é responder ele, lançar monitoria, todos os que eu preciso fazer, que é aquela urgente, prioridade. O prioridade e urgente eu fiz tudo. Ai, que incrível! Nossa, muito feliz. Foi surreal, porque eu não conseguia, eu sempre tinha aqui o exemplo, quando eu tô dobrando, sempre ficava pro sábado, né? Aí no sábado era o dia de eu fazer tudo que eu não fiz na semana. Uhum. E eu consegui organizar a minha agenda na semana, apesar dessa loucura de novatos, e eu consegui mandar todas as minhas demandas, e hoje eu apliquei mais os feedbacks importantes, que é ofensores e afins. Mas eu fiquei, gente, pasma. É muito impressionante, assim, sabe? Como que às vezes os líderes não acreditam, mas na hora que colocam em prática a coisa acontece. Consegui ter que almoçar. Gente, é uma sensação incrível quando você... É como a nós falou na outra vez, parece que é algo surreal, mas quando a gente organiza e dá tudo certo, você fica, meu Deus, que mágica é essa? É impressionante. É incrível. E assim, Thames, não é mágica, é método. Lembra disso. Existem técnicas e existem métodos, e só a gente que está no campo de batalha ralando sabe o que é para a gente conseguir isso, né? Então, nossa, muito legal. E parabéns por você ter conseguido colocar em prática essa etapa, Tamara, que antecede a aplicação do método. A parte da organização, ela é essencial. Mas, Tamara, me diz uma coisa. Você conseguiu isso eventualmente ou você conseguiu organizar a sua semana? Não, eu consegui organizar a minha semana, que a semana inteira eu fiz todas as minhas demandas em prioridades e urgente. Cada supervisor fica responsável por um indicador, né? E o meu indicador, eu não conseguia mandar, eu tenho que mandar 2 vezes por semana, eu mandava só em uma semana. Eu consegui mandar, organizar, consegui fazer tudo realmente, as minhas demandas de mandar e-mail, tudo. Eu fiquei impressionada. Questão de demandas e indicadores, eu consegui organizar tudo. Semana... Gente, vocês estão vendo? Por isso que eu formei esse grupo. Gente, é sério, vocês serão os pioneiros comigo no sentido de gerar um movimento, porque essa transformação que só está no começo, que eu quero causar na vida desses líderes malucos que estão dentro das empresas. Não dá pra gente viver assim, a gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Sabe? Então é sobre isso. Quero ouvir agora do Thiago. Como que foi a tua semana, Thiago? Conta pra gente, depois da primeira mentoria. Eu vi que você assistiu bastante aulas, né? Você foi fazendo comentários lá e eu respondendo ali à medida que eu conseguia. Me diz como foi a sua semana, quero te ouvir. Foi sensacional. Essa semana, assim, a gente conseguiu... Eu tava com menos pessoas na turma, recebi mais pessoas novas. Certo. Então, eu entro de manhã às 8 e nunca vou embora às 6. Eu sempre vou embora às 6h30, 7 horas, às vezes 8, porque eu tenho tanta coisa para colocar na rotina que eu não consigo atender de manhã, então eu vou deixando para mais tarde. Essa semana,
Pena que eu não tenho como mostrar minha ponta aqui. Tô saindo 6 horas. Eu tô indo embora 6 horas. É o meu horário. E assim, o povo fala, nossa, tá indo embora cedo. Eu falei, tô indo embora cedo, meu horário. Não, cedo não, estou indo no meu horário. É porque os meus pais, eles vão embora às 7 horas, 7h30, porque a gente criou essa cultura, né? De ficar até mais tarde na empresa, tá fazendo monitoria ou fazendo alguma coisa que seja da demanda que tá lá já na programação. E eu tô indo embora às 6 horas, todo dia. E essa semana, desde segunda até quinta-feira, eu programei a pausa do almoço deles, então eu saí do almoço junto com eles e voltei junto com eles. Isso daí era inédito, que não conseguia. Porque geralmente eu saía mais tarde e voltava antes, então eu não fazia 1 hora. Então agora eu tô saindo meio-dia, tô voltando 1 hora junto com eles, não acumula nada, e tô fazendo também a pausinha do café. Eu nem tomo café. Yes! Mas é sobre isso! Nice, fiz a pausa do café. Aí o povo me via lá fora, Thiago, eu tô fazendo o que aqui? Tô tomando café. Isso aí! Nice. E assim, geralmente, desde quando que eu tô lá, vai fazer 2 anos que eu tô nessa empresa. E era raro de eu sair. Que eu sempre ficava lá dentro e não saía, e às vezes a gente conversava com alguém ou trocava alguma coisa com algum par e acabava não saindo. Então essa semana eu me permiti, eu falei, não, eu preciso programar tudo aqui, então eu não vou deixar nada faltando, então eu vou seguir a programação e vou fazer a programação acontecer. E eu consegui fazer. Então, assim, ainda falta mais na semana que vem, agora quando eu começar segunda-feira, eu vou tentar fazer desde segunda e vou criar esse ritmo para poder sair um pouco para oxigenar. E funciona. Porque como a gente mexe muito com número, com prospecção e com problema, então quando você sai e volta, parece que você volta mais energizado, né? E me fez bem. Aí eu consegui também administrar a parte do feedback. Como eu tô com gente nova, é muito chama-chama. Até falei no comentário assim, toda hora, quando levanta a mão assim, ó, meu coração até doeu. Eu falei, meu Deus do céu, mais uma pergunta, Jesus, acabei de ajudar. E assim, eu programei, coloquei cada pessoa, eu não dividi ainda por quartil ou por produção, porque ainda está muito embrionário. Mas eu dividi eles para eles terem um momento de exclusividade comigo, como se fosse uma micro-mentoria. Aí eu dividi cada dia na semana, então eles não me trazem as dúvidas assim, bobas, assim, do dia a dia. Eles vão se resolvendo entre eles de acordo com o propósito que a gente estabeleceu, mas no dia do feedback deles é 10 minutos. Nesses 10 minutos eles trazem dúvida, eles trazem algum problema, aí de contrapartida eu já lanço as minhas monitorias junto com ele, escuto junto, lanço junto, a gente troca ideia, e nesse restinho para completar os 10 minutos, ele tem para ele tirar dúvida, conversar alguma coisa, falar do RH, desabafar, a gente rezar um salminho junto. É o 10 minutinhos que eu tirei para dar para cada um. E quando eu falei para eles que cada um ia ter 10 minutos para a gente conversar, qualquer tipo de assunto, inclusive da empresa, né? Inclusive da empresa, eles pararam de me chamar. Aí como parou de me chamar, então eu parei de ter demandas extras, parei de ter que ficar criando coisas para poder ajudar coisas que não era tão importante assim. E nesses 10 minutinhos é pouco, mas eles guardam a dúvida, o problema para falar comigo só naquele momento. E outra coisa também que é bacana, eu combinei com eles assim, que a partir da segunda-feira o feedback ele é individual, eu não quero ser interrompido. Perfeito. Então eles respeitavam, né? E eu fiquei de cara. Eu falei, meu, ninguém vai me chamar. Eu até achei estranho ninguém me chamar. E olha que eu fiz só o começo, eu nem comecei a entrar mais no detalhe do detalhe. Eu só dei o primeiro passinho. O que eu quero deixar claro assim para vocês, né? O Gestão Sem Neura não é sobre quem termina primeiro, tá? Então, eu quero que vocês fiquem muito em paz em relação a isso, e já bastam as cobranças que naturalmente a gente tem no dia a dia. Vocês não precisam acrescentar mais cobranças. Putz, eu vou entrar na mentoria no final de semana e vou falar para nós que eu não consegui concluir até o módulo XPTO. O tempo é de cada um, porque cada negócio é um negócio único. Não existe essa de que nem uma sala de faculdade todo mundo tem que acompanhar a mesma aula, vai fazer prova. Gente, não é nada disso, né? Vocês estão numa mentoria e vocês são como supervisores, né? O supervisor, ele representa o primeiro nível de executivos dentro de uma companhia. Então, a partir do momento que vocês atuam com essa postura
já vislumbrando uma carreira, um crescimento profissional, os liderados de vocês já vão também assumindo essa postura de autogerenciamento do tempo deles, da forma como eles vão se comunicar. Vocês vão exalar essa transformação também na equipe de vocês. O relato que o Thiago trouxe é um exemplo, assim, gente, não é nem o começo. Se preparem. Se vocês estão admirados de como foi essa primeira semana, colocando só essa pequena organização que já faz essa grande diferença, vocês não têm ideia, até o final do curso, o que vocês vão viver, e a gente vai trocar muito aqui nas mentorias, eu não tenho dúvida. Mas o meu pedido para vocês é: não se cobrem, tá? Vão fazendo. O importante é que vocês tenham disciplina e comprometimento de colocar em prática um pouco a cada dia. Sempre precisa colocar em prática. Não dá para, essa semana tá muito corrido, final de semana eu vou ver, começa na próxima semana. Não caiam nessa neura. Isso é o que vai gerando ali os fantasmas. E lembra o que eu falei da mentalidade, que o Davi vai ouvir no curso quando ele entrar, né? A mentalidade da gente, ela não entende o que é bom e o que é ruim. Ela entende repetições. Tudo que vocês fazem como repetição, a mente vai condicionar vocês para fazer aquilo. Trabalhar no piloto automático é um exemplo disso. Então, para sair disso, vai dar uns chutes muitas vezes. Mas precisa persistir, ser comprometido com vocês acima de tudo, não é com a Nice. Eu já, graças a Deus, consegui trilhar uma carreira que também está lá no módulo, um pouquinho da minha história, e aí, Davi, você vai conhecer, né, depois eu vou te ouvir o quanto você já conseguiu assistir, mas se não assistiu ainda, você vai conhecer a minha trajetória profissional. Então, eu consegui, graças a Deus, um patamar na minha carreira que eu já passei por muito do que vocês vão passar. Então, eu não quero guardar para mim. Meus talentos eu não quero enterrar. Eu quero multiplicar, eu quero transbordar aquilo que eu tenho dentro de mim, né? Que não é pouco, são mais de 18 anos de experiência como líder em vários patamares de liderança. Então, para que eu vou guardar, gente? Né? Então, obrigada, Thiago e Tamara, pelo presente de vocês terem colocado em prática um pouco dentro das condições aí que vocês tiveram dentro desta semana, que foi semana de fechamento, é começo de mês, eu sei como que é turbulento essa troca de um mês para o outro, para ter que organizar tudo, eu sei bem como é. Então, parabéns, estou muito feliz e orgulhosíssima do que vocês conseguiram fazer essa semana. Quais são as duas principais dificuldades que você enfrenta hoje? O meu primeiro é absenteísmo. Acho que foi aquilo que a gente até tinha falado quando eu entrei em contato contigo referente ao primeiro vídeo que eu tinha visto, você postando no LinkedIn, absenteísmo. E um outro problema que eu estou tendo é o turnover. O meu turnover está altíssimo. Que acaba sendo uma consequência, né? Sim. Então, assim, é algo que eu não estou conseguindo tratar, sabe? Eu tenho brigado com isso, aí eu chamo os supervisores, a gente conversa, tenta criar alguma estratégia, e assim, a gente começou a observar que todo o processo desse turnover, ele está alto, está sendo muito causado, por exemplo, pessoas dentro de um período de 90 dias, com base naquele vídeo até que você tinha postado. Dentro dos 90 dias teve absenteísmo, então a gente tem que levar para quebra, e é o que eu estou fazendo. Desde aquela vez que eu assisti esse vídeo, eu estou sendo muito mais efetivo nessa parte, sabe? E aí, tanto que eu chamo meus supervisores, converso com ele e falo, 90 dias teve ausência, vamos quebrar. E aí eu finalizo e encerro o contrato. Porém, eu pedi para eles, depois desse vídeo, eu falei com eles, preciso que vocês me passem um relatório do comportamento de cada representante que vocês estão recebendo. E aí eles fizeram esse relatório, passam para mim, e eu já estou juntando esse material, né? Não cheguei a levar para gerente, mas eu vou levar para gerente porque eu preciso intervir no processo de seleção que está acontecendo com o RH. Porque alguma coisa está acontecendo nesse meio, porque assim, que alguém está deixando passar algo que não era para ser passado, alguém está selecionando um grupo que não deveria ter sido selecionado. O perfil não está adequado, aparentemente. Sim, não está adequado. Então, assim, a gente está sofrendo muito, tanto que os supervisores, eles já chegaram para mim falando, Davi, a gente está enxugando gelo. E isso para mim é preocupante. Sim. Quando os meus supervisores eles falam isso para mim, é sinal de que eles já estão começando a se sentir já cansados da situação. Sim, e você não matura o time, né? Você não consegue criar uma maturidade ali.
Você percebe que dentro do grupo de novinhos ali, até 90 dias, o turnover de fato está concentrado neste grupo novo também? Sim. Beleza, porque de fato é uma geralmente, parte deles, eles já vieram de outras operações de call center. E aí eu costumo dizer que é como se a pessoa ela não conseguisse quebrar o vínculo da empresa anterior, entende? Mas esse turnover que nós estamos falando aqui não refere-se a essa saída para uma outra operação por não. da empresa, certo? Sim. Então, só para a gente separar, e aí primeiro vamos falar do que não é bom, porque essa perda que você citou aí por último, ela é maravilhosa. Significa que perfeito. O trabalho que você está fazendo de desenvolvimento das pessoas está sendo bom o bastante para que elas se enxerguem num crescimento profissional. Isso é maravilhoso, é um celeiro ali de talentos, né? Isso é muito legal. Agora, o que a gente precisa estancar e entender a causa raiz é desta saída. Eu acho que um dos caminhos, uma das hipóteses, até que a gente tenha fatos e dados, a gente vai trabalhar com hipóteses, e à medida que a gente for evoluindo nas mentorias, a gente vai conseguindo compor os nossos fundamentos, tá, das hipóteses. Eu queria entender, assim, e aí eu vou explorar um pouco mais esse assunto, porque absenteísmo e turnover é uma linguagem muito comum e que não sofrem das mesmas dores nesse primeiro momento. Em algum momento pode ser que o RH faça uma contratação errada, que venha pessoas de outras equipes e que comecem a dar dor de cabeça. Então vamos explorar esse assunto para ficar registrado e vocês entenderem como a gente vai tratar. Imagina que um integrante novo na equipe de vocês, ele passou primeiro por recrutamento e seleção, segundo por treinamento, terceiro pelo período de experiência e por fim a efetivação, né? A efetivação dele ou não dentro da empresa, aí ele não tem mais o risco de ter uma quebra de contrato, porque significa que ele passou pelas 3 etapas muito bem, obrigada. Então, o que a gente vai precisar mapear sempre que a gente tem um quadro de absenteísmo? Recrutamento e seleção é a porta de entrada. E você já tem um grupo de pessoas novas dentro da sua equipe para você fazer um primeiro mapeamento. Qual é a minha recomendação e o que sempre funcionou muito bem para mim? Formulário. E aí uma das ações mais efetivas dentre todas que eu já tomei. É muito simples e que traz para você uma amplitude de informações rápidas, em gráfico e consolidadas, incrível, que vai facilitar muito uma tomada de decisão. Deixa eu compartilhar a tela e vocês vão ver como é simples. Como vai estar gravado, quando vocês forem fazer sozinhos, vocês já vão aprender. Vou compartilhar aqui minha tela. Olha só, vocês vão vir aqui, Google Forms. Deixa eu ver se ele vai abrir na tela que eu quero. Pode ser do Google ou pode ser da Microsoft. Aqui, Quando vocês entrarem, fazer essa busca e entrar na parte do formulário, deixa eu mandar o link para vocês, que daí vocês já salvam para não ficar perdendo o tempo que eu acabei perdendo aqui. Vou mandar lá no nosso grupo, que é para bem gerar curiosidade nos outros que não entraram, mas aí vocês depois peguem lá do grupo, tá? Beleza, vamos voltar para a tela. Aí vai abrir essa tela aqui. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, pesquisa de... Coloquem um nome que eles não percebam que vocês estão fazendo uma pesquisa por falta, por absência, seja lá o que for. Aqui vocês vão dar um nome que ele leia e ele não se sinta meio que coagido, ameaçado ali, sabe? É um nome neutro. Pesquisa de satisfação. Vamos colocar assim, por exemplo. Aí aqui, vocês vão escrever. Essa pesquisa tem como objetivo entender como posso melhorar as ações dentro da nossa equipe, para ficar um negócio bem personalizado. Tô dando aqui um exemplo, mas é óbvio que vocês vão colocar dentro do texto ali que vocês entenderem ser o ideal. Seja brutalmente sincero ou sincera ao responder
já que a sua resposta contribuirá para que a nossa equipe tenha resultados cada vez melhores. Por exemplo, conto com você e vamos juntos. Beleza. Aí, terminei de fazer isso. Vamos supor que vocês querem aqui dentro do formulário dar uma ênfase em alguma coisa, ó. Que nem Outlook, é que nem e-mail. Eu negrito, eu sublinho, tá vendo? Ele é muito intuitivo. E olha uma coisa legal no formulário. Quando vocês abrem aqui, ó, você pode fazer caixas de seleção, múltiplas escolhas, resposta curta. O parágrafo é quando vocês querem que eles escrevam à vontade. Quando você faz uma pergunta do tipo, se você tivesse a possibilidade de parar para tomar um café comigo, qual seria a sua dúvida? Ou faça um comentário dentro daquilo que você já tem de conhecimento da nossa equipe para que eu possa melhorar como teu líder. Deixa o parágrafo, porque daí o cara vai desabafar, blá, 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 blá. Essa resposta que ele vai colocar aqui vai sair no formulário para você ler. Então, imagina vocês parando 1 hora do dia de vocês, fazendo um formulário por mês a cada fechamento, talvez ali com as mesmas perguntas para vocês irem medindo quanto vocês vão evoluindo, ou a cada trimestre, aí vocês vão, à medida que vocês forem explorando, vocês vão vendo a melhor possibilidade. E coletando depois essas informações. Gente, isso daqui é a coisa mais incrível para qualquer líder de equipe. E vocês podem ver, é muito simples aqui de fazer. À medida que vocês forem fuçando, é muito intuitivo. Olha que legal isso daqui, ó. Então, a múltipla escolha é essa da opção que eu coloquei. Você escreve a pergunta e depois você vem colocando opção 1, tipo assim, qual é a sua idade? Aí você pode colocar faixa etária de 18 a 25 anos, de 25 a 30 anos, aí você vai colocando a escala de tempo que vocês querem. Ah, não, essa daqui eu não quero mais, vem no xizinho e apaga aquela linha, tá vendo? Ou vocês podem colocar um NPS, ó, classificações. Você pode colocar assim, ó, o quanto você está satisfeito. Quando vocês fazem uma reunião, por exemplo, vocês podem colocar assim, o quanto o conteúdo dessa reunião agregou para a sua melhoria no dia a dia. Aí, olha que legal, o quanto você está satisfeito com a minha gestão. Aí, ele vai lá e dá a nota que ele quer. Você pode colocar de 1 a 10. Olha lá. Isso é um NPS. O que é o NPS? De 1, no caso, eu vou colocar aqui 5, eu sugiro até que vocês sempre coloquem 5 para ficar mais objetivo. Notas 1 e 2 é detrator, significa que ele definitivamente não está feliz. Nota 3, ele está em cima do muro, nem está feliz e também não está infeliz. Notas 4 e 5, ele está super feliz ali na equipe de vocês. Então, vocês conseguem usar o formulário para diversas coisas. Dá para você subir imagem, dá para você subir texto, dá para você subir Aqui, Tamis, inclusive, dá para você colocar o feedback da sua equipe dentro de um formulário. Então, imagina que aqui você pode trazer as perguntas que você quer. Resultado do mês, sei lá, XXX, resultado do mês XXX. Você pode colocar aqui, ó, uma resposta longa, porque você ou ele coloca aqui, ó, as respostas. É que aqui tá na pergunta. Então, quando ele estiver lá na parte das respostas, é que vai dar para ele digitar. Então, você pode colocar, escreva o resultado do seu mês fechado. Quanto você se compromete no mês de abril. Então, você vai usando esse formulário para diversas coisas. E sempre não esqueçam de flegar aqui como obrigatório, tá? Então, é entrar naquele link e começar a explorar o formulário. Na hora que eu publiquei, ele já fica assim, ó, como publicado. Tá vendo que ele já mudou a carinha aqui? Na parte das respostas, ó, aguardando respostas, não tem nada ainda, e eu vou compartilhar o link com vocês agora, ó. Vocês podem encurtar para não ficar um link tão longo,
copio, vou lá no grupo, vou enviar o formulário, ninguém vai entender nada, só vocês. Tá vendo que ele já aparece aqui, ó, pesquisa de satisfação e o resuminho, que foi o que eu escrevi lá no cabeçalho. Deem um enter, acessem daí e me digam se vocês conseguiram acessar. Ó, já tem uma resposta aqui para mim. Deixa eu continuar compartilhando a tela. Olha aqui, ó. Tá vendo que tá aparecendo o número 2? 2 pessoas já responderam ali, ó. Vocês conseguem acompanhar em tempo real. Vou entrar nas respostas. Olha isso! Ele traz um gráfico para vocês. Então, ó, 2 respostas. E aí o gráfico é amarelo, de 25 a 30 anos. Tá bom para vocês ou querem mais? E tudo que vocês fizerem de pergunta lá, olha lá, a Tamara respondeu outras, tá vendo? Ó, ela escreveu, tenho 27 anos, pum, ela mandou, a resposta já apareceu aqui, ó, em tempo real. Que legal. É incrível, não é? Aí vocês conseguem printar para montar numa apresentação. Vocês, ó, vou printar isso daqui, ó. Qual sua idade? Imagina vocês numa apresentação para o time de vocês mesmo. Gente, vamos conhecer melhor nossa equipe? Numa reunião de equipe, por exemplo, ó. Vou mandar lá no nosso grupo. Olha lá. Imagina vocês pegando isso aqui e colocando no PowerPoint. Qual a dificuldade de montar um gráfico? 0. Porque já está lá. O Google Formulário faz para vocês, sem nenhum esforço, gente. E o da Microsoft funciona da mesma forma, tá? É muito simples. Ô, Nice, aí fazendo uma pergunta, você falou que também pode colocar o compromisso, sabe? Sim. Por exemplo, eu posso fazer esse formulário personalizado, mandar para eles responderem, e aí no feedback total, lembra que você falou, ó, reúne a equipe, fala que agora vai mudar, que eu fiz os últimos 6 meses, vou fazer o levantamento, e aí eu posso fazer isso e mandar para eles e eles responderem? Não só pode, como deve, minha querida. Porque imagina, e você não precisa fazer um para cada. Você vai pegar um link, esse link, e você vai falar, galera, eu quero que vocês acessem esse link e respondam, por favor, o que tá lá no formulário. Cada um que responder, Tamara, vai mostrando para você o consolidado. Você não precisa fazer um para cada funcionário. Você vai fazer um formulário, e que nem eu fiz aqui com vocês. Eu fiz uma pergunta com várias respostas que eu quis capturar de vocês, enviei o link, vocês 3 acessaram e apareceu 3 respostas para mim. No caso, otimizaria tempo. Nesse caso, o meu tempo seria de ver eu pegar e fazer um feedback individual com eles, eu só vou alimentando, sabe? Já que eles já se comprometeram, eu vou realimentando durante a semana. Com eles. Não. Você não, eles. Ah, mas Nice, eles já se comprometeram verbalmente. Agora você vai mandar um documento e eles vão ter que registrar o compromisso deles. Isso vai gerar um nível de comprometimento que você vai sair disso aqui, Tamara, para isso. E detalhe, você só vai acompanhar as respostas. Gente, eu preciso que 100% responda o formulário. Até agora eu tenho X de Y que a gente tem de pessoas na equipe. Bora lá. Não quero nem... Fulano, você já respondeu o formulário? Já. Obrigada, valeu, lindo. Thiago, já. Ai, não consegui que eu tava atendendo, não sei o quê. Terminou esse atendimento, você coloca uma pausa XPTO. Preciso de 2 minutos da sua atenção pro formulário. Fulano, já. Então bora, gente. Eu quero todo mundo aqui me dando as informações. Você vai dinamizando ali. Só lidera. Lembra que você, como supervisora, representa o primeiro nível de executiva. Executivo, ó, tem que olhar de fora. Se você estiver no meio do furacão, desculpa, você não vai conseguir gerenciar, entendeu? Tá. E o Davi, então, se o supervisor é o primeiro nível de executivo, ele tem que ter muito mais ações táticas do que operacionais. Né? Então, a proporção para o supervisor é 70% da minha rotina é operacional, porque o supervisor, de fato, está lá no dia a dia, na linha de frente, ele precisa operacionalizar tudo que tem de estratégia na prática, que estratégia definida é teoria, e esse supervisor traz para falar, beleza, me dá isso daqui que agora é comigo, e vai lá marcar o gol. E o Davi é 70% tático e 30% operacional. Supervisor, 70% operacional, 30% tático.
eventualmente vai fazer parte das estratégias, né? Agora, vocês precisam estar no lugar. Imagina um jogo de futebol, não sei o quanto vocês entendem, entendo pouco, mas eu sei que existe o cara que é meio de campo, que monta ali as jogadas, o cara tá olhando tudo ali para saber a melhor jogada para montar. A gente tem o cara que ataca e o cara que ataca não defende. Mas o cara que defende não ataca. Então, cada um na sua posição vai fazer, né, aquela sinergia linda acontecer. É assim que tem que ser no dia a dia de vocês. Então, eu sou supervisor, eu operacionalizo 70% do meu tempo, mas precisa ser de forma inteligente. Se vocês atropelarem esse meio de campo, vai acontecer aquela sensação de falar, eu tô enxugando gelo, tô apagando incêndio, não tô conseguindo evoluir, tá? Então, isso é muito importante. Então, eu abri esse parênteses enorme para mostrar para vocês na prática o formulário, que eu tenho certeza que vai otimizar demais. E quando vocês começarem a pegar a manha dele, vocês vão viciar. E vocês vão perceber que isso aqui que eu dei é o beabá. Dá para fazer coisas impressionantes com o formulário. E gratuitamente, fica na nuvem. Vocês criam uma pastinha, salva lá. Gente, na nuvem. Vocês não precisam nem se preocupar em ficar salvando, é automático o negócio. É incrível, é lindo demais. E aí eu fecho o parênteses aqui e volto para o absenteísmo, tá? Então, quando você fizer o formulário, e foi por isso que eu entrei nele, você vai fazer ali no formulário as perguntas chaves que você quer investigar. Expliquem, né? Mais do que ele ler, é importante vocês explicarem antes, tá? E aí, coloquem as perguntas chaves. Então, assim, o que te motivou a procurar um emprego nesta empresa? O que você acha que está... o que hoje faria você permanecer trabalhando nessa empresa? É melhor salário? É um plano de carreira? O que vocês sentem que pode ter de gaps na empresa, coloquem como alternativas para vocês capturarem. Isso vai gerar insumos. Quando vocês forem trocar uma ideia ou levar alguma percepção, vocês saem desse campo da percepção para o gerente, para o coordenador. E vocês falam, olha, eu fiz uma pesquisa na minha operação para eu entender o que está motivando esses caras a saírem. Dá uma olhada nisso aqui. A hora que vocês mostrarem a parte das respostas, vai vir os gráficos. Olha só o nível de conversa que vocês começam a ter com o líder imediato de vocês também. Então, faz isso. E no grupo, troquem lá comigo, Nice, eu tô colocando essas perguntas, com essas respostas, o que você acha, o que você sugere, movimentem o grupo. Você acha que quando a gente vai fazer esse formulário para a gente poder tratar o ABS e identificar aí o motivo, você acredita que é importante fazer também um tete-a-tete na conversa, ou só deixa a pessoa responder o formulário tipo reservada, sozinha ali? Você acha importante depois bater um papo ou não? Excelente pergunta. Você vai fazer, lembra do feedback que eu expliquei na mentoria passada? Então você precisa fazer essa rodada de feedback, dizendo que você vai mudar o formato de gestão, que você quer que eles percebam, por mais que tenha pessoas ali que já gostem do seu estilo de trabalho ou que não gostem, mas o importante ali naquele momento é que você perceba, que eles percebam essa mudança, e para isso eu vou entrar com algumas ações práticas, que vocês vão perceber que eu vou movimentar um pouco mais, eu vou tentar tirar mais insumos de vocês, ouvi-los de alguma forma, seja através de um formulário, seja através do nosso feedback. Então, tudo que tiver de oportunidade para vocês trazerem para mim as respostas, as informações, não percam oportunidades, porque eu vou parar um período do meu dia, da minha vida, para eu ler 100% do que vocês responderem. E por que eu estou falando isso? Uma das ações que eu quero colocar, aí vocês expliquem como é que vai funcionar o formulário, que é totalmente anônimo, que eles não precisam se preocupar. Você quer resolver os problemas de casa dentro de casa, para que as pessoas de fora vejam o melhor da nossa equipe, por exemplo. Aí, passei o formulário, etc, etc. Você não vai ter as respostas nominais, a menos que você coloque lá que ele é obrigado a deixar o nome. Eu não gosto normalmente de deixar, Tati, porque o que me interessa são as respostas, são os insumos. Quem respondeu é o que menos me importa ali naquele momento, por quê? Porque eu quero extrair
as informações. À medida que eles forem ganhando confiança, aí você pode fazer alguns nominais para você conseguir saber e depois dos feedbacks. Mas lembra do antes, eu tenho que comunicar. Gente, esse formulário vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, porque depois, lembra que cada grupo tem o dia do feedback. No seu feedback, eu quero trocar uma ideia com o que você colocou lá na resposta. Então, para mim, é muito importante que você coloque seu nome para eu saber quem eu vou direcionar o feedback depois, a gente tenha uma amplitude maior nesse feedback. Beleza? Beleza, fiquem tranquilos, não vai sair de mim, tá só entre a gente, mesmo que você ponha seu nome, só eu vou ler, e assim vai. Então, tudo é a comunicação, né? Fiz a comunicação antes, você vai coletar os dados, e aí depois, se for nominal, no feedback individual, você vai lá e conversa. E faz todas as aberturas, tira dúvidas e tudo mais. Se for anônimo, sempre coletivo. Gente, ó, deixa eu mostrar para vocês as respostas do que a gente coletou aqui. Vocês que me trouxeram essas respostas, porque vai abrir de forma coletiva, sem nome nenhum, só os gráficos com as respostas do teu time como um todo. Eles vão olhar aquilo e vai ser muito gostoso, vai ser uma reunião extremamente produtiva, você vai ter conteúdo como apoio para você falar de um tema que faz sentido para eles. Isso engaja, isso vai prender a atenção deles, entende? Respondi, Ti? E que a partir deste exemplo, vocês vão, a mente vai explodir, vocês vão conseguir usar isso para tudo o que faz parte da gestão, em que vocês querem coletar respostas, que muitas vezes num feedback ele não vai falar, porque ele vai se sentir ali intimidado com o olho no olho, tanto que quando vocês devem trocar algumas mensagens com os liderados de vocês, muitos deles se abrem ali nas mensagens, coisa que no dia a dia, você fala, como que pode? Ele tem muito mais facilidade de falar as dores dele por um WhatsApp do que ali durante o feedback, porque é natural, né? O olho no olho intimida. Por mais que vocês tenham uma gestão próxima, ele está na frente do chefe dele. Ele está na frente do cara que pode decidir o destino dele. E por mais que a gente queira que não seja dessa forma, sempre vai ser. E quanto maior o degrau que vocês subirem, mais distanciamento vocês terão. E tá tudo certo. Isso faz parte do jogo de quem quer realmente crescer na carreira e vai adquirindo uma maturidade. Por isso que a gente vai se tornando cada vez mais autogerenciáveis. Por mais que vocês... O engajamento não tem nada a ver com camaradagem. Nada a ver. O cara pode não gostar de mim, mas ele vai me respeitar porque eu tenho uma gestão impecável. Então ele não vai poder falar da minha gestão, mas ele tem todo o direito de falar de mim. Né? Inclusive para os colegas dele. Agora, a gente não tem controle sobre isso. Então, não sofram. Poxa, mas eu queria tanto que toda a minha equipe gostasse de mim, que fosse um clima muito mais gostoso. Putz, eu tenho uma má notícia para dar para vocês, tá? Isso não acontece. Isso não acontece. A gente não consegue agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu essa façanha. Não seremos nós, meros mortais, que vamos conseguir. Então, tenham muita clareza de que vocês não têm controle sobre o que as pessoas pensam e sobre o que elas dizem. Então não sofram. Sofram pelo que vocês têm controle. Quer ver um exemplo? Porque eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Né? Mostrar o pau não quer dizer que foi com ele que eu batei a cobra. Então, esse ditado de eu mato a cobra e mostro o pau, no gestão sênior não rola. Aqui eu mato a cobra e mostro ela morta. Olha isso. Me digam o que vocês veem aqui. Um pontinho. Um ponto. Olha isso. O dia a dia do líder é tudo isso daqui de oportunidade que está na mão de vocês. Onde que a gente se apega? No ponto. Verdade, num ponto. Quando vocês pararem para pensar, façam essa reflexão muitas vezes. A gente fala assim, nossa, mas por que o fulano não aplica o feedback do jeito que eu tô falando? Nossa, mas eu queria tanto ser reconhecido pelo meu chefe. Poxa, é tão injusto porque eu acho que eu faço um trabalho melhor do que o cicrano e ele que acaba conseguindo lá os melhores projetos, as melhores oportunidades e blá, blá, blá. E ó céus, e ó vida, e ó azar. Enquanto isso, na sala de justiça, olha o tanto de oportunidades que está na tua mão fazer o movimento dentro da tua equipe e você está preso naquilo que você não tem controle. Você não tem controle.
Então, entendam isso, sabe? Às vezes a gente fica frustrado porque a gente quer fazer algo e acha que as pessoas precisam concordar ou não concordar. Concordar ou não concordar é relativo. Entender o que vocês querem enquanto gestores é mandatório. Então, o que o time de vocês precisam é entender. Se eles vão concordar ou não, aí é de cada um. Tá? E vai ter feedbacks em alguns momentos duros que vocês vão ter que falar com amor, né? Porque eu tenho uma máxima que eu falo assim, ó, seja gentil com as pessoas e rígido com os processos. Nunca o inverso. Se você for rígido com as pessoas e gentil com os processos, frouxo, deixar o processo frouxo, você vai ser pego na curva lá na frente. Então, mesmo durante feedbacks duros, mesmo durante desligamentos que vocês farão em vários momentos aí na jornada de vocês, sejam gentil com as pessoas. E duro com os processos, muito rígidos com os processos. O processo precisa ser extremamente rígido, amarrado, para vocês não terem margem para qualquer surpresa ruim que vocês tenham lá na frente, tá? Então, usem essa máxima. E muitas vezes as pessoas falavam assim para mim, Nice, cara, como que você consegue falar com a pessoa de uma forma dura em alguns momentos, mas ela sair agradecida? Ela te agradece por você ter sido dura com ela. Na verdade, eu não fui dura com a pessoa, eu fui dura com a situação que essa pessoa gerou. E aí, acabou ali o feedback, acabou a nossa conversa, bora agora tomar um café para dar uma relaxada? Vamos lá? Vamos. Conversa de N e outras coisas, como se nada tivesse acontecido. Isso não é sobre falsidade, isso é sobre você ter um equilíbrio emocional para você saber o momento certo de ser rígido com os processos e gentil com as pessoas, sempre, tá? Então, o caso de absenteísmo, o que eu preciso? Gerar insumos que gerem evidências que serão cabais. O que é uma prova cabal? É uma prova incontestável. Quando você levar o resultado dos formulários, o trabalho consistente que você está fazendo, a entrega de resultados que você como líder estará conseguindo mês após mês de maneira consistente, mas você ter meia dúzia de pessoas ali que não acompanham, que não respondem aos feedbacks, mas que você não deixa de lado e continua tratando da mesma forma, é impossível qualquer gestor não levar em consideração o que vocês estão falando. O fulano ou a cicrana não podem continuar na equipe. Eu não posso mais investir 1 minuto do meu precioso tempo para quem não quer ajuda. Então, olha, diante de todos esses fatos, eu estou aqui defendendo realmente o desligamento da pessoa. Gente, fatos. Agora, quando a gente defende, né, falando, olha, já fiz de tudo, nossa, a pessoa não corresponde, parece que não quer nada com nada, quanto mais eu falo, menos a pessoa faz. Tá, cadê os insumos? Prova isso, sabe? Sai da linha de falação e vai para a linha de evidência. E isso vai fazer você ser visto de uma forma diferente. Os olhos brilham, não tem como. Por mais que você não receba feedback falando, seu trabalho é incrível, ele vai achar você incrível. Analisando esse ponto que você traz, que é a questão de você ser duro com os processos e gentil com as pessoas, eu até anotei essa parte aqui, que vou utilizar isso. E aí eu pude observar que, de fato, todas as vezes que eu pude intervir no processo de, ao invés de fazer uma aplicação de medida disciplinar, a gente trabalhar no sentido de entender o que estava acontecendo, eu tive uma recuperação de coisa de 60% a 70% de representantes. Então, somente pelo simples fato de entender o que estava acontecendo e saber como é que eu poderia atuar. Às vezes, o ato da gente ser tão duro com as pessoas vai fazer com que elas nos retroalimentem da mesma forma como elas estão sendo tratadas. É isso. E eu tiro isso por base porque, assim, há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu era muito rígido no meu processo. No processo não, eu era muito rígido, tanto com o processo quanto com as pessoas. Então eu colocava todo mundo no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade. Então, assim, e eu pude observar que, assim, a minha equipe, ela ficava nas últimas posições. Eu falava que nada, eu tenho que fazer aplicação mesmo. Então, assim,
era algo como se dissesse, não, vamos fazer a aplicação porque é a única forma de mostrar que estou trabalhando. E aí, quando eu comecei a fazer uma gestão mais humanizada, entendendo o que estava acontecendo, entendendo o que as pessoas estavam passando, eu pude ver que os resultados eles começaram a melhorar. E agora, com a mentoria, eu tenho a certeza que os resultados vão melhorar ainda mais. Eu não tenho dúvidas. E olha, Davi, um dos pontos que você trouxe, assim, isso é bastante relevante. Eu concordo em gênero, número e grau, no sentido de entender o que está por trás. Todo comportamento tem uma causa. O comportamento, ele é o problema. E a gente explorou isso também na mentoria passada. Quando você assistir, você vai entender. O problema, ele é um baldinho que a gente coloca para uma goteira. Então, imagina que a goteira é o problema e eu tento resolver o problema colocando um baldinho para não molhar o chão. Beleza. Temporariamente eu vou resolver. Uma hora esse baldinho vai transbordar, porque vai encher. Qual que é a causa? O furo no teto. E muitas vezes, onde que a gente foca? A gente foca na goteira. Eu não vou na causa raiz para estancar. Porque quando eu resolvo, acabou. Eu não vou ter mais goteira, não vou precisar do balde. E aí, o que os líderes, na grande maioria, faz? Eles focam no problema. Então, se a pessoa, ela atrasou, o atraso é o problema. O que está por trás? Se a pessoa não bater meta é o problema. O que está por trás? Se a pessoa tomou uma não conformidade grave no atendimento, a não conformidade grave é o problema. O que está por trás? Então, hoje, o que a gente faz? Estou com absenteísmo na equipe, vou fazer uma ação para absenteísmo. Ué, mas se absenteísmo é o problema, a causa da tua falta é diferente da causa da falta do Thiago, que é diferente da causa da Tamara. Pode ser o mesmo motivo? Pode ser, mas é bem difícil de acontecer. Então, a tua ação não pode ser para o absenteísmo. A tua ação vai ter que ser para a causa do problema da falta do Davi, a causa do problema da falta do Thiago. Eu tenho que investigar. Aí, dependendo do que ela falar, ela vai trazer a causa. Porque se você trabalha no problema, que é o absenteísmo, você vai enxugar gelo. Você não diagnosticou a causa. E aí, quando a Anaice, o Thiago, o Davi falar qual é a causa do absenteísmo, aí a tua ação vai ter que ir ao encontro. Por que vai engajar e estancar o furo no teto? Porque vai fazer sentido para o Davi. A ação que eu vou implementar vai fazer sentido para você, porque está indo ao encontro do que de fato está gerando o problema. Eu ouso em dizer, pelo que você comentou aqui, que talvez a causa do índice de absenteísmo que você está tendo nos novinhos, principalmente, é o estilo de gestão que os supervisores estão implementando, que está assustando essa galera. Eles podem estar invertendo essa ordem, sendo rígido com as pessoas, e o cara que ele tem mais afinidade, ele tá dando uma afrouxada no processo. O cara que é novo, vou descer ali, não vou aceitar. O cara que talvez está reincidindo, ele nem investigou a causa e já está querendo ali ser muito rígido com aquela pessoa. Então, o que eles precisam? Gerar essa consciência. E como que eles vão gerar essa consciência? A partir do momento que você exemplifica, trazendo uma situação que faz sentido e que vai aterrissar para eles. Como esse exemplo que eu te dei, né? Então, dá o exemplo do furo no teto, da goteira. E na mentoria 1, Davi, indo ao encontro disso que o Thiago trouxe como sugestão, a gente explorou como você vai pegar essa célula baby e colocar ali de uma forma onde você também dê visibilidade para os caras que já estão voando mais alto. Os mais veteranos, o cara que é antigo, ele quer desafio, ele quer ser visto de uma forma diferente. E o supervisor não precisa carregar tudo ali no ombro dele e ficar morrendo, né? Porque ele tem pessoas ali capacitadas para ajudá-lo nessa gestão. Ele só vai delegar e acompanhar. Se ele não acompanhar, ele está delargando. E aí ele não vai ter efetividade na ação dele, né?
Mas foi uma boa dica aí que o Thiago trouxe, que a gente explorou na mentoria passada. Assiste em detalhes. Se você tiver dúvida na implementação, troca no grupo VIP. E lembra que eu falei pra você numa das aulas que eu tenho essa dificuldade de ser gentil com a pessoa e rígida com o processo? Sim. E essa semana eu consegui dar um feedback onde eu tava puxando a orelha e a menina falou assim, nossa, Tamara, obrigada. Às vezes eu fico tão no automático que eu não percebo. Então, muito obrigada por ter me chamado, você não foi grossa, você super que entendeu. E aí eu acho que eu tô conseguindo chegar ali no meio termo de ser gentil. Não tenho dúvida. É isso, Tamara. Então, nessa situação, é começar mesmo com o que ela tem de bom, porque ninguém é todo ruim e ninguém é todo bom. Então, começa com o que ela tem de bom, sabe? Eu vou começar a fazer isso, que é dar o retorno pra ele de que, olha, eu chamei, resolveu, parabéns. Que é pra ele não achar que, tipo assim, feedback é só algo ruim, né? É isso. E mais do que isso, sem você precisar falar, eu vou continuar te acompanhando, hein? Eu espero não pegar mais nada disso no atendimento. Ela vai sacar, vai falar, depois daquele feedback ela continuou me monitorando. Putz, ela continuou me monitorando. Ela vai se auto-perceber. Então, muitas coisas a gente tem que parar de falar. A gente tem que fazer para que as pessoas que a gente lidera percebam que essa pessoa sabe do que está fazendo, cara, não é qualquer uma. Deixa eu pisar direito aqui, porque dependendo de como for, vai me pegar na curva. E você não precisou falar nada, você não precisou levar num tom que ela vai se sentir coagida ou ameaçada, sabe? Então, fazer gestão é leve, gente. É a gente que bota peso e cria as neuras. Então, por isso, gestão sem neura. Vocês estão entendendo por que o nome das minhas redes sociais, por que o nome do meu programa? Gestão sem neura, porque vocês vão sair sem neura nenhuma. Está sendo um divisor de águas, e olha que eu estou tendo a minha primeira mentoria hoje. Então, assim, eu já vim olhando as aulas do curso, e assim, é um divisor de águas, sabe? Então é aquela coisa de ver que eu não estou nadando sozinho. Sim, ninguém larga a mão de ninguém. Entendeu? Então, assim, é um despertamento, e eu quero te agradecer muito por isso. Pra mim está sendo realmente algo totalmente diferente, porque eu sempre conversava com o povo lá do meu serviço, que a gente, normalmente, quando a gente se torna líder por muito tempo, a gente tem uma empresa, a gente fica tipo que nem um cavalo que é crina e acha que só é aquilo, e que mudar é totalmente diferente, que mudar é difícil. E o seu método, ele vem justamente para isso. Logo quando você fala na primeira mentoria que antes mesmo de fazer qualquer tipo, você precisa organizar a sua agenda. E quando a gente organiza, a gente realmente vê o resultado, e não é um resultado demorado, é um resultado imediato. Você organizou, você fez, você finalizou o seu dia. E aí, quando você vai fazendo isso ao longo com os seus liderados, e eles vão te dando respaldo de tipo, nossa, muito obrigada, realmente, você vê meu lado. É totalmente diferente, e eu acho que é uma satisfação como líder, depois que você tem anos na empresa e você passou por vários líderes que, quando você imagina, fala assim, cara, ainda bem que eu não me tornei aquele cara que eu sempre fico buscando, e os meus liderados, eles entendem e tipo assim, toda vez que eu passo a mão, eu peço desculpa pra eles, gente, olha, desculpa, não foi a minha intenção, se vocês se sentiram dessa forma, porque eu tô vendo também que é uma pessoa lá do outro lado, e não é simplesmente o operador, e ele tem que fazer porque ele tá sendo pago. Então, a sua liderança, ele mostra isso, o lado mais humano da gestão. E magnífico. Além de ser sensacional, é uma coisa que é sem neura. Porque a gente sempre acredita, quando a gente vem para a liderança, que aquele modelo é aquele modelo. A Gabriela vai ficar assim, vai morrer assim, daquele jeito. Mas você consegue destoar. Entendeu? E hoje, assim, depois de que a gente começou na semana passada, no finalzinho do mês para cá, eu já percebo como que a minha visão crítica está diferente. E as pessoas percebem isso em mim, tanto que eles têm dedo para falar comigo às vezes. Então, eu comecei a redigir meus e-mails melhor, eu coloquei um programa lá de corretor de texto, botar numa linguagem mais formal e tal, e eu só fiz uma mudança. E essa mudança já fez as pessoas me olhar diferente. E por ser sem neura, eu tô fazendo devagar e não tô surtando que nem as pessoas surtam. Então, assim,
em resumo, esse nome ele é perfeito para o método. É uma gestão sem neura de verdade, porque as pessoas que estão ou com mais de 2 anos, ou com 3 anos de gestão, elas estão ficando loucas, tá subindo o nível de burnout nas pessoas, as pessoas se afastam pelo INSS por problema psicológico, a saúde mental está vindo aí na R1 justamente porque tem uma incidência, uma recorrência muito grande de saúde mental, e quando você percebe que fazer gestão é bom, que não é loucura, que dá para você ser feliz no seu trabalho, você pensa, poxa vida, eu perdi 5 anos da minha vida na loucura, sabendo que eu podia ter feito tudo diferente. Gestão sênior, eu vou fazer uma tatuagem aqui, ó. GSN, porque é para lembrar, porque é possível ser feliz no trabalho. Eu sempre acreditei, mas eu nunca tive alguém me dando essa lenha. E quando a gente descobre, assim, a Anice fazendo isso com a gente, é surreal, é sensacional, assim, minha palavra é sensacional, então o método é sensacional e assim, eu sou, cada vez que passo fico sem palavra, eu fico olhando e falei, é tão fácil, né, igual o Davi conversando algumas coisas sobre os mesmos problemas que aqui em São Paulo a gente sofre pra caramba, a gente compartilha do mesmo problema e a gente percebe que existe alguém que fala, não, vai por esse caminho. E às vezes nem o nosso chefe vê isso, porque ele tá tão ali na loucura da neura de correr, que ele não tem tempo de desenvolver a gente. Então, é sensacional, esse método é sensacional, eu não tenho palavras para dizer. Cada módulo que eu passo, eu fico 1 minuto de silêncio. Não porque eu quero, porque eu falo, meu Deus, como que eu não vi isso? Como que eu não passei isso? Entendeu? Aí, né, cada coisa você fala, é um tapa, cada hora é um tapa diferente e a gente sai diferente, né? É sem neura, de verdade, não tenho o que falar. Estou nesse mundo para cumprir um propósito. Eu sou muito, muito grata a Deus e eu quero transformar a vida de muitos outros líderes que acreditem que é possível fazer uma gestão sem neura, que acreditem que é possível transformar empresas num celeiro de lideranças tão incríveis, onde nós vamos causar um impacto tão absurdo nesse país que nós faremos as empresas se tornarem mais rentáveis e com isso mais empregos serão gerados e com isso outras pessoas, enquanto líderes mudam de patamar, dão espaço para novas pessoas também serem promovidas. Olha o impacto social que está por trás de um projeto que aparentemente é só ajudar líderes. Vocês entendem? Então é algo muito maior, né? Então, tudo isso que a gente está vivendo é só o começo. Então, eu preciso ter guardiões que me ajudem a multiplicar tudo isso e que façam a diferença para que desperte nos caras que canetam dentro das empresas e falem, o que esse cara está fazendo? O que está acontecendo? Porque é esse despertar dos donos das empresas, dos gerentes, dos diretores, etc., que vai fazer com que a gente ganhe força. E eu já estou falando da gente porque vocês já fazem parte desse meu sonho grande. Quando vocês estão dispostos a colocar em prática tudo aquilo que eu direciono, quando me retroalimentam e vocês me energizam com os feedbacks de vocês dizendo, Nice, está dando certo. E ainda que seja Nice, não funcionou. E a gente mude a rota juntos até dar certo, porque eu não estou aqui junto com a minha irmã para ver se vai dar certo. Disso a gente já não tem dúvida. Vai dar certo. O nosso ponto é, quando isso vai dar certo? É só uma questão de tempo, porque vai dar certo, eu não tenho dúvida. Deu certo comigo, deu certo com ela, deu certo com vários outros líderes que já investiram e acreditaram no Gestão Sênior. Por que não vai dar certo com tantos outros que eu puder alcançar? Então, é só uma questão de tempo, eu não tenho dúvidas disso, mas eu quero acelerar. E para eu acelerar, eu preciso começar a mobilizar mais pessoas, trazendo resultados, sendo provas. Não é uma Nice que está ali comercializando talvez um produto e falando do peixe dela. Não, são pessoas reais, líderes que foram para o campo de batalha, que sofrem as mesmas dores, que colocaram em prática e que fizeram acontecer, que os resultados vieram, que foram promovidos, sabe? E esse movimento lindo começa a acontecer. Então é sobre isso. E que sozinho eu tenho consciência que eu não vou conseguir. Então eu conto muito com vocês, de verdade, estando tão comprometidos quanto eu estou em querer fazer isso dar certo. Tá bom? Muito obrigada por acreditarem, por colocar em prática e por fazer a diferença na minha vida. Vocês já fazem parte da minha história de vida, né? E isso para mim tem um valor impagável, tá bom?